Então, Oséias de 1 de 1 a 9. Oséias 1, de 1 a 9. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu estarei lendo os capítulos, os versículos ímpares e a igreja os pares. Oséias 1, de 1 a 9. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Amém. Pela leitura da palavra, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque estamos na tua casa, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, e é capaz de dividir corpo, alma e espírito, Pai querido. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela possa estar falando, ó Pai, aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra, como a tua palavra mesmo diz, que o Senhor vela pela tua palavra, Pai querido. Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, falando, ó Pai, aos nossos corações, e que nós possamos estar entendendo o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, as 12 tribos foram divididas. 10 tribos foram as tribos do norte e 2 as tribos do sul, né? E Oséias, ele pertencia à tribo do norte, ele estava junto com essas 10 tribos. Oséias viveu e ministrou em Israel na época do reino dividido, no final do período de Jeroboão II, né? Que foi de 753 a 723 a.C. E ele estava ministrando nessa época, Oséias. A missão, né, que Deus deu para Oséias era uma missão especial e também uma missão muito dolorosa, né? Nós, né, que somos casados, a gente sabe que essa missão que a gente lê na Bíblia foi uma coisa muito, muito especial, né? Porque Deus pede uma coisa muito difícil a Oséias e dolorosa também, né? Dolorosa também. Foi chamado a experimentar na própria vida a angústia causada pela esposa infiel. Deus chama a Oséias e diz assim: você vai tomar uma mulher da prostituição, né? E vai se casar com ela e vai constituir uma família. Olha só que coisa, né? Então, é uma vida assim, de angústia, né? Porque a mulher dele, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava obedecendo a Deus. Oséias era um profeta fiel a Deus, e cujo esse adultério físico, né, que Oséias estava vivendo, ele espelhava
o adultério espiritual que Deus queria mostrar para o povo, né? Aquilo que o povo de Israel estava fazendo, se tornando um povo infiel para com o Senhor, né? O povo estava sendo infiel para com o Senhor, e ele queria mostrar na vida de Oséias, né, como ele estava se sentindo, né, como Deus estava se sentindo, né? E Oséias casa com aquela mulher e tem 3 filhos, né? E ali, né, além de ser infiel, aquele povo, né, estava adorando ídolos, rejeitando, né, ao Senhor, a santidade de Deus, rejeitando a lei de Deus. E Deus estava muito triste com eles e queria mostrar para o povo, através da vida de Oséias, né, do casamento de Oséias, o que ele estava sentindo, Deus estava sentindo. Os filhos do profeta tiveram os nomes escolhidos por Deus. Interessante, né? O casal tem um filho, o casal escolhe o nome. Ali Deus escolheu o nome dos filhos. Por que Deus escolheu? Porque Deus queria mostrar ao povo por que ele estava mandando Oséias casar com aquela mulher e por que estava colocando aquele nome naqueles filhos. Deus é que escolheu o nome para os filhos, para lembrar a infidelidade do povo de Israel, né? Aí botou o primeiro, Jezreel, o segundo, desfavorecida, e o terceiro, não meu povo. Deus é que colocou o nome. Deus fala, coloca esse nome. E Oséias, como um servo fiel, obediente a Deus, estava fazendo tudo o que Deus estava mandando. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito sobre aquele problema que estava passando. Deus tinha um propósito. Deus queria falar com o povo, né? E o profeta não é aquele homem que leva a mensagem de Deus para o povo. Então, Deus estava usando Oséias. Para Oséias, que casou com uma mulher adúltera, né, sofrendo, não era uma coisa assim casual, uma queda única que aquela mulher dele teve. Não foi uma vez. Porque ela praticava aquela infidelidade, ela estava praticando diariamente. Ela não parou, ela casou e não parou de fazer aquilo, praticar a infidelidade. E ele aceitando tudo aquilo. Por quê? Porque ele sabia que aquilo vinha da parte de Deus. Deus queria que ele passasse por aquilo para Deus, através da vida dele, falar com o povo. E no final, né, a mulher dele, Gomer, né, ela abandona o profeta e os 3 filhos, né, e vai viver com outros homens. Interessante, né? Ela vai, e no final ela abandona ele e vai viver. Assim, continuou o profeta, né, amando aquela mulher, porque ele se importava com ela. Ele podia pedir o divórcio, porque a lei permitia ele, a lei amparava ele, porque o casamento é indissolúvel. Assim, só se dissolve com a morte, né? Aí o casamento se desfez. Ou a infidelidade, o adultério também desfaz o casamento. Ele poderia, mas ele amava aquela mulher e ele era obediente a Deus. Deus falou, vai e casa com essa mulher. E ele foi e casou, e teve 3 filhos. E ali ele ficou com a mulher. Ele podia se divorciar dela, mas ele simplesmente não conseguia fazer, apesar da angústia que ele sentia, ele continuava a amar Gomer. Ali nós vemos Deus usando Oséias, né, para falar com o povo, e esse sentimento de Oséias para com a mulher é o mesmo sentimento de Deus para com o seu povo. O povo era infiel, e Deus, usando esse profeta para mostrar que era infiel, mas Deus continuava a amar aquele povo. Deus continuava esperando para ver se o povo se arrependia e voltava para ele, né? E assim era o caso de Oséias. Ele também amava aquela mulher e continuava amando, apesar de tudo. Ela abandonou e foi embora, depois de ter traído, ser infiel, mas ele continuava amando aquela mulher em obediência a Deus. Era, de fato, algo fora do comum, como também é o amor de Deus. O amor de Deus também é fora do comum. Nós estamos errando, estamos pecando, e Deus está sempre esperando, como aquele filho pródigo, né? Que ele sai e vai viver a vida, vai aproveitar a vida, e lá, quando ele está num sufoco, passando aperto, ele fala, poxa, os empregados do meu pai têm comida, e eu aqui comendo comida de porcos, alfarrobas, né?
e eu vou me arrepender. Ele se arrepende e fala: vou voltar ao meu pai. Diz: pequei contra ti diante dos céus, não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, né, quando ele aponta lá embaixo, o pai está esperando de braços abertos para receber, como se nada tivesse acontecido. Assim também é Oséias, que é aquela mulher que pecou, né, e ele continuava amando aquela mulher. E Deus também, mesma coisa. Deus estava mostrando que, apesar do povo, né, estar se prostituindo, porque na verdade era isso que o povo estava se prostituindo, abandonando, virando o rosto para ele. Deus estava aguardando, esperando que ele se arrependesse. Deus estava aguardando aquele povo. Oséias foi chamado por Deus para demonstrar tanto a dor pessoal de Deus, né, quando o povo abandona Deus, quando o povo se vira contra Deus, a dor que Deus sente, Oséias estava sentindo. Ele foi chamado para mostrar a dor pessoal que Deus estava sentindo naquele momento, e também quanto à sua absoluta fidelidade. Ou seja, nós não somos fiel, mas Deus está sempre fiel, Deus é sempre fiel, né? E Deus estava usando Oséias para mostrar exatamente a sua dor e a sua fidelidade com o povo, apesar do povo não merecer a nação de Israel. Oséias, realmente, ele mostrou o caráter de Deus e o seu compromisso pela fidelidade inabalável à esposa prostituta, à esposa infiel. E Deus também, ele mostra que ele tem um compromisso com o povo dele, mesmo quando nós nos desviamos, mesmo quando nós saímos, erramos o alvo, que é fazer a vontade de Deus, ele está sempre lá, e Deus é fiel. Mesmo que nós não sejamos fiel, Deus continua fiel. E Oséias estava fazendo a mesma coisa, ou seja, estava fazendo aquilo que Deus queria mostrar para o povo na vida dele, né? Quando Deus manda Oséias tomar por esposa uma mulher prostituta, né, porque a prostituição significava a idolatria, simbolizava a idolatria do povo. E Deus manda: vai tomar uma mulher prostituta, porque o povo estava se prostituindo, o povo estava sendo um povo idólatra. É assim como a esposa do profeta, Oséias também, que adulterava, assim também a nação de Israel estava adulterando contra Deus, né? Estava sendo uma esposa, porque o povo de Deus, né, a igreja é a esposa de Deus, e ela estava sendo infiel. E Deus estava mostrando, através da vida daquele servo dele, do profeta Oséias, como o povo estava agindo, como o povo estava andando na presença dele, ou seja, não estava na presença dele, o povo estava andando fora da presença de Deus, né? Deus queria que o povo reconhecesse o seu próprio pecado, através da vida de Oséias, queria que o povo reconhecesse que estava pecando. Deus escolhe o nome dos filhos de Oséias também para relembrar, né, aos israelitas um dos maiores crimes da história que havia feito, que os israelitas haviam feito. Foi quando está lá em 2 Reis 10, de 1 a 14, né? Quando o rei Jeú pega os 70 filhos do rei Acabe e mata todos os 70, põe as cabeças deles num cesto e amontoa na porta da entrada de Jezreel. Por isso Deus fala: põe o nome o primeiro, Jezreel, para lembrar para eles aquele crime que eles haviam cometido. Então Deus estava usando a vida do profeta para falar para o povo. Diz assim, para eles se lembrarem o que eles haviam feito. Eles mataram 70 filhos do rei Acabe e amontoaram as cabeças na entrada da cidade de Jezreel. Por isso, o primeiro nome, Jezreel, para lembrar para eles o pecado que eles haviam cometido. Deus mostra, através da infidelidade conjugal de Gomer, a mulher de Oséias, a infidelidade da nação de Israel. Como a esposa do profeta não era fiel, né, a nação também era infiel. A nação de Israel era infiel para com Deus, e Deus estava mostrando aquilo para ver se eles acordavam, para eles verem como eles estavam andando fora dos caminhos do Senhor, fora da vontade de Deus. A nação de Israel correu atrás do paganismo, seguia o paganismo, onde o povo vivia uma crise religiosa muito séria, onde o povo não se lembrava de Deus, né? Aqueles deuses pagãos.
E era o povo de Deus, ali era o povo de Deus, ele está falando para o povo de Deus. Eles estavam seguindo aquelas religiões pagãs, aqueles ídolos pagãos, fazendo tudo que aquele povo pagão fazia. E o povo acreditava que, graças a Baalins, aqueles deuses lá pagãos, né, de Canaã, que a terra era abundante, que a terra fornecia uma colheita, dava uma boa colheita. Então, era por causa daqueles deuses pagãos. Não era Deus que os abençoavam. É como se hoje, né, eu estou muito bem graças ao meu braço, porque eu trabalho. Né? Eu posso muito bem trabalhar dia e noite e passar fome. Posso também, como o Salmo 127 diz, né, que os dele, enquanto ganha, recebe enquanto dorme. Aos meus amados eu dou enquanto dorme. Por quê? Porque Deus pode fazer isso. Deus, ele é Deus. Então, eles achavam que a colheita deles era muito fértil, muito boa, porque Balaim, que Deus pagão, é que ajudava. Nós podemos ver isso lá em Jeremias 44, 17 a 19. Jeremias 44, 17 a 19. Diz assim, ó: antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhes ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum nisso, né? Ou seja, adorava aqueles ídolos e não via mal algum nisso. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. Fomos consumidos pela espada e pela fome. Ou seja, quando eles pararam de adorar aqueles ídolos, aí eles começaram a passar fome, a sentir necessidade, a faltar tudo. Por quê? Porque eles não estavam adorando aqueles ídolos pagãos. E isso tudo estava mexendo o coração de Deus. Deus não conseguia entender como aquele povo poderia, apesar de todas as bênçãos que ele havia dado, tinha tirado aquele povo do deserto, trazido o povo, e o povo continuava agarrado na idolatria, aqueles ídolos pagãos, né? Achando que a colheita foi bem sucedida, porque Balaim, que é a rainha dos céus também, que abençoou. E o profeta Oséias trata da questão do pecado e os seus trágicos resultados. Ou seja, quando a pessoa anda em pecado, os resultados trágicos também vêm junto, né? E ali Oséias está falando dos pecados do povo e os trágicos resultados da vida humana, né? Que pode acontecer. Porque quando nós abandonamos o Senhor, o Deus, né? O Deus da nossa vida, porque nós não podemos fazer nada sem Ele, né? E quando diz, não, é a rainha dos céus que nos abençoa, é ela que nos dá uma boa colheita, é ela que me dá um bom emprego, é ela que me mantém no meu emprego. Não, é Deus, né? E se Deus te abandonar, aí o profeta falando sobre os trágicos resultados que acontecem na vida humana. Por falta de conhecimento do Senhor e seu efeito destrutivo. Quando nós deixamos de conhecer a vontade do Senhor, os efeitos vêm. Não sei por que está acontecendo isso comigo, eu não sei por quê, né? Mas às vezes também nós estamos esquecendo de Deus, esquecemos das bênçãos de Deus, esquecendo principalmente que Ele é quem dirige as nossas vidas. É Deus quem dirige as nossas vidas. E aí vem o problema, né? O interminável amor de Deus, os seus tesouros inefáveis que Ele tem preparado para o homem, mas nós nos esquecemos, às vezes esquecemos. É aquele povo lá em Oséias, eles se esqueceram dos tesouros inefáveis que Deus tem preparado, né, para cada um de nós, o seu povo, aqueles que o buscam a Deus, que deixam ser dirigidos por Deus, né? Quando você deixa de ser, não quer deixar dirigir por Deus, aí vem os trágicos problemas, né? Os problemas que a gente, não sei por que está acontecendo isso comigo. Claro, está abandonando o Senhor,
Não é o nosso caso, estou falando desse povo lá em Israel. E Osés, estava mostrando para o povo, através da vida dele, o que poderia acontecer com o povo. E Deus estava tremendamente triste com aquele povo. Né? Nós podemos, né, trazer para os nossos dias esses problemas que Osés vivia lá, né, naquela época dele. Nós trazemos, quando vemos o povo de Deus se desviando dos caminhos do Senhor, nós vemos isso, com certeza nós vemos isso. Muita gente, quando eu era crente, por quê? Encontrou coisa melhor, né? Quando eu era crente, quando eu estava na igreja tal, né? Ou seja, não está mais. Nós vemos isso hoje, onde se multiplicam as denominações. Cada dia que passa, a gente vê uma denominação nova, muitas denominações, né, com suas doutrinas duvidosas, e cada doutrina, né, trazendo as suas iniquidades, porque cada um prega a sua própria palavra. Nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que seguir a palavra de Deus, porque a própria palavra dele diz que ele vela pela sua palavra, para que se cumpra. Ou seja, a palavra de Deus, querendo ou não, ela vai ser cumprida, ela vai se cumprir, né? Então, são doutrinas que pregam prosperidade. Hoje em dia, nós vemos muita doutrina que prega prosperidade. O crente não pode ser pobre, o crente tem que ser rico, tem que ter casa de praia, tem que ter dinheiro. Mas Jesus nunca disse isso. Me segue, você vai ser rico. Ele nunca falou isso, né? Como tem na Bíblia, tem muita gente que era rico. Jó era muito rico, Abraão era rico. Mas Deus nunca pregou a prosperidade, nem que você vai seguir a Ele e vai ser rico, né? Quanto mais você der para Deus, mais você vai receber, né? Eu vou dar 10 porque eu vou receber 20. Hoje nós entregamos o dízimo. Vou entregar 100 porque eu quero receber de volta 200. Nós não pregamos isso. Deus jamais pregou isso e a Bíblia também não prega isso. Mas tem muita igreja pregando isso e nós sabemos que existe isso. Quanto mais der, mais vai receber. Claro, a palavra diz, é dando que se recebe, é verdade, é dando que se recebe, mas não é dando 10 que vai receber 20, não. Eu vou pegar meu salário todo, eu vou dar, porque no mês que vem eu vou receber o dobro. Não, Deus não quer isso, Deus não quer sacrifício de ninguém. Tem igreja pregando a cura do corpo, a cura interior. Eu creio que Deus pode curar o corpo, eu já vi muitos casos que foi de cura divina. Deus pode curar, mas eu também não posso prometer, vai lá na minha igreja que Deus vai te curar, você vai sair da cura. Não posso fazer isso. Eu posso fazer, vai na minha igreja, nós vamos orar, e se Deus quiser, você pode ser curado sim. Eu creio que Deus pode curar você, eu creio. Nós cremos nisso, mas nós não podemos falar, eu vou curar, eu vou orar e você vai ficar. Não, nós não podemos fazer isso. Quem faz isso é Deus, né? E amém por isso. É Deus que cura, é Deus que livra, é Deus que santifica, é Deus que purifica, só Deus. Nós, na verdade, nós não podemos nada, nós nada podemos fazer, né? Nós somos dependentes dele também, de Deus, né? E tem igreja também que pregando que crente também não fica doente. O crente não fica doente porque ele é um super-homem. O crente não fica doente. Crente não tem assim, não tem problema psicológico. Às vezes acontece um problema que te abala. Abala, é verdade. Elias se escondeu numa caverna, foi cuidado pelos corvos que traziam comida. Ele estava com problema. E ele era um servo de Deus, um profeta de Deus. O crente tem problema sim. Não, mas o crente não pode ficar doente. Se o crente ficar doente, é porque está em pecado. Eu já vi gente falar, não, é porque está em pecado. Mas eu estou doente porque está em pecado. Não. O crente fica doente porque é um ser humano comum, igual todo outro ser humano comum, né? É aquele também que temos também hoje, também aquele crente que não para em igreja nenhuma, troca de igreja todo dia, né? A Bíblia diz que nós devemos ser, está lá em Jeremias 17:8, diz que nós devemos ser como árvore plantada com raiz profunda, para quando vier aquela seca, a raiz vai buscar água lá no ribeiro. Quando vier o vento, e olha que vem vento, está tudo muito bem na sua vida, de repente vem o vento, vem o deserto, e quando vier o vento, o deserto, aquela raiz
vai buscar água no ribeiro e aquela planta, aquela árvore não vai morrer. A árvore sem raiz, ela é arrancada, o primeiro vento que vem, o primeiro vento de doutrina é arrancada, é carregada, né? Então tem igreja pregando, você não deve se prender à igreja, você tem que procurar a igreja que melhor se adapta, né? Procurando uma igreja que você não tem compromisso, né? Você não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, você é um crente freelance, né? Freelance, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou lá, eu não tenho compromisso, eu não quero ficar preso a igreja nenhuma. Nós temos que ficar presos, sim. Deus falou assim, nós temos que escolher um lado para lutar. Eu não posso estar lutando aqui na cidade e mudar para o outro lado. Tem que estar de um lado só, né? Mas nós vemos hoje milhões de denominações, não sei quantas mil denominações nós temos só no Rio de Janeiro, quantas mil igrejas nós temos no Rio de Janeiro. Por que nós não podemos diminuir essa coisa e ser uma igreja menos igreja, mais forte? Quanto mais se divide, mais fraca fica. Quanto mais a igreja se divide, mais fraca fica. Jesus falou, a casa dividida não subsistirá, ou seja, ela não vai prevalecer. Nós tínhamos que nos unir mais. Aí, cada dia que passa uma nova denominação, as igrejas não são como as nossas igrejas, que abrem a porta, um templo. Não, hoje em dia, levanta aquela porta de correr. A gente sabe disso, né? Tem aqueles bancos de plástico, bota 10 bancos de plástico, é 9 igrejas. Por que isso? Tanta igreja que nós já temos, tanta denominação. É isso que Osés estava falando naquela época. É isso que nós também podemos trazer hoje, quando nós vemos a palavra de Deus, o evangelho sendo dividido, né? Nós vemos o evangelho sendo dividido. É verdade. A gente vê isso acontecer. Onde vemos crentes, né, calejados, né? Crentes, porque Oséias, ele estava falando para o povo de Deus. Era o povo de Deus. Estavam se afastando de Deus, afastando da palavra, e Deus triste com aquilo, vendo o povo se desviando, adorando ídolos, dizendo que o que eles tinham é porque o Deus pagão é que dava, e Deus cada vez mais triste com aquele povo. E nós vemos isso hoje também, né? Igrejas, né? Crentes calejados, né? De igreja, eu não vou à escola dominical porque eu vou aprender o que lá. Não sei. Eu acho que toda vez que a gente abre a Bíblia é viva, é a palavra de Deus, é viva e eficaz. Cada vez que a gente abre ela, a gente entende uma coisa diferente. Por que entende uma coisa diferente? É Deus falando com a gente. Eu acabo de ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amanhã vem outra pessoa pregar, o Senhor, mesma palavra. Mas aí é uma outra pregação, é outro entendimento, um outro enfoque da palavra. Então, a palavra de Deus ela é viva, é eficaz. Então, as pessoas estão questionando. É como eu ouvi uma vez uma pessoa me falando, né? A palavra não é a palavra de Deus, né? A palavra não é a palavra de Deus, ela contém, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Eu não entendi, contém ou é. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por homem? Foi. Mas se precisasse, Deus escreveria, como lá em Daniel, ele escreveu na parede. E o rei tremia de um joelho e bater no outro, porque Deus escreveu na parede. Pesado foste na balança e achado em falta. Hoje mesmo tu morrerás. E ele tremia. Por quê? Porque era Deus que estava escrevendo. Deus poderia vir escrever a palavra dele, mas não houve necessidade. Tinha homens para escrever. A palavra de Deus foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Homem nenhum teria capacidade de escrever a palavra de Deus. Então, aí, gente, o evangelho, os evangelhos são histórias. São histórias. O mar abriu, o povo passou. Deus soprou na narina de um boneco de barro e deu vida. É tudo história, é verdade. Mas já foi comprovado que é a verdade, né? Já foi comprovado tudo isso que é verdade. A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de dividir corpo, alma e espírito, porque ela é a palavra de Deus. E a cada dia ela renova o nosso viver. Cada dia, quando nós estamos lendo, cada dia nós temos uma nova visão de Deus, ou seja, da sua palavra, porque a Bíblia ela é viva, né? Oséias, ele foi um evangelista divinamente escolhido
persuadir pecadores calejados. Eram homens que conheciam a lei. Homens que conheciam a lei estavam se desviando da lei, né? Ele foi usado para persuadir esses homens calejados, homens que conheciam a lei. Eu conheço muito, conhece, mas precisava de Oséias vir e falar através da sua vida, né? E Deus queria mostrar, né, o amor que ele tinha, né, a vontade que ele tinha de perdoar e salvar. Deus não se alega com a perdição do homem. Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Seria uma incoerência Deus criar o homem, a coroa da perfeição, e jogar no inferno. O homem está indo para o inferno por conta própria. Então, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem, todos. Por isso, ele falou, ide pregar. Ele quer que nós falemos da palavra de Deus, para que o povo, aquele que não conhece, que não sabe, que não entendeu, ou que acha que a Bíblia é um livro escrito por homem, venha conhecer a palavra de Deus e aceitar a Deus como o único e suficiente Salvador, né? O verbo é bem claro. Oséias falando assim, prossigamos Oséias 6:3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva seródica que rega a terra. Ou seja, aquela terra seca que precisa do amor de Deus, essa chuva vai vir, né? E é certa a vinda, né? Prossigamos em conheçamos e prossigamos em conhecer. É até uma redundância. Conheçamos e prossigamos, é porque nós temos que conhecer a Deus, né? Ele quer que prossigamos em conhecer o Senhor, né? Lá em Apocalipse, né, 21:2, diz assim, a cidade santa, a nova Jerusalém, ataviada como noiva, o tabernáculo de Deus para os homens, onde haverá a perfeita comunhão entre Deus e o homem. Ou seja, Deus, ele quer que todo homem se salve, ele quer que todo homem no final esteja lá nessa nova Jerusalém, nessa cidade santa junto com ele, onde viveremos para sempre com o Senhor. Amém. Amém pela sua palavra.